Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Interessante, né? O Senhor manda a igreja entrar num processo de vigilância, porque nem eu, nem você e nem ninguém pode afirmar com toda certeza qual será o dia que o Senhor vem buscar a sua noiva. Vamos orar? Pai Celestial, estamos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado muitas oportunidades. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor tem nos concedido uma grande oportunidade de estar na Tua presença. E nós possamos, ó Deus, ser grato ao Senhor. Mas mais do que isso, ó Deus, que o Senhor possa nos despertar, o Senhor possa trazer entendimento ao nosso coração e sabedoria, para que a gente possa compreender a Tua vontade, para que a gente possa, ó Deus, compreender o desejo do Senhor para com a nossa vida, para com cada um de nós aqui nessa noite. Sabemos, ó Deus, que há um processo acontecendo na nossa vida, mas a Tua palavra garante, ó Deus, que o Senhor está voltando para buscar a Tua noiva, e nós, igreja do Senhor, que nós possamos estar atentos para ouvir a Tua palavra, ó Deus, e não perder tempo ou passar desapercebido. Fala com cada um de nós e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Uma das coisas que me chama a atenção, em primeira instância, é que o Senhor, Ele já nos garantiu que um dia Ele vai voltar e vai buscar a igreja dEle. E quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos, nós deparamos com uma época um pouco complexa, uma época onde as adversidades estão acontecendo ao nosso redor, derredor, e coisas terríveis têm acontecido no dia a dia, e infelizmente o mundo tem invadido a igreja, e a igreja tem perdido o sentido de igreja. A igreja tem tomado forma do mundo, a igreja tem se conformado com o mundo, com as coisas que acontecem lá fora. A igreja tem literalmente trazido o mundo de uma forma completa e esquecido da verdade. Nós temos visto que há uma grande necessidade de nós termos um ponto de contato para podermos servir a Deus. Nós já não conseguimos servir a Deus por fé. Nós temos dificuldade se não houver pelo menos um objeto que nos dê uma garantia de que nós estamos fazendo algo para Deus. Se não houver alguma coisa que nos garanta. E nós esquecemos de uma palavra extraordinária dita pelo próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Ele, de braços abertos, no meu e no seu lugar, disse que estava consumado. Ou seja, não há necessidade de fazer tantas coisas como a igreja tem feito nos dias atuais. E aí, quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que é momento de ficar alerta, porque nós não sabemos. Ninguém aqui sabe quando o Senhor vai voltar. Ah, pastor, mas já faz 2000 anos que a Bíblia relata que o Senhor está voltando e ainda não aconteceu nada. Esse é o grande perigo nos dias atuais. É esse perigo, é nessa situação que nós temos que vigiar e estar atento, porque de fato fazem exatamente 2000 e alguns anos que o Senhor morreu na cruz do Calvário e fez uma promessa que voltaria para buscar a igreja. Só que o Senhor não vê o tempo como nós vemos. Mas Satanás tem colocado na mente, no seio da igreja, uma palavra chamada dúvida. E nós esquecemos de alguns princípios que são importantes para nós. E quando nós começamos a estudar a palavra, nós vemos que nós temos que ficar atento, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta aqui nessa terra. Pode ser que o Senhor nos chame antes do arrebatamento. E a Bíblia diz que após a morte,
Vai haver o juízo. Após a morte não dá para fazer mais nada. E quem já passou perto dela sabe do que eu estou falando. Quem já chegou muito próximo sabe do que eu estou falando. Quem já esteve num leito de enfermidade sabe do que eu estou falando. Vem quando ninguém se espera. Então nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Como nós estamos vivendo como igreja? Uma palavra que eu gostaria de deixar nessa noite é a palavra oportunidade. Eu gostaria que você gravasse essa palavra na sua cabeça, oportunidade. Na nossa vida, Deus permite que oportunidades cheguem diante de nós. E às vezes nós desperdiçamos, jogamos fora oportunidades que estão diante de nós. E uma das oportunidades que jamais nós devemos abrir mão é a oportunidade de estar toda a eternidade com Deus, através de Cristo na cruz do Calvário. Crendo, é simples. Nós complicamos demais, nós tentamos arrumar argumentos. Só crer não é suficiente no nosso entendimento. Nós precisamos arrumar algumas coisas, como água benta. Não, é água consagrada. O crente não fala água benta, né? Fala água consagrada. É a mesma coisa. Fitinha para colocar no braço, anel para dizer que é noivo de Jesus. Irmãos, está consumado. Não é necessário fazer mais nada. Nós precisamos simplesmente crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só isso é suficiente. Mas enquanto nós perdemos tempo correndo atrás de coisas, comprando coisas e achando que isso vai satisfazer, que isso é suficiente, nós nos afastamos da genuína palavra. Quando nós tratamos problemas como se fosse algo natural, quando nós tratamos pecado como se fosse problema, aí nós criamos um grande problema para a igreja, porque hoje não há mais uma busca para santificação, pelo contrário, as palavras são dirigidas para satisfazer o ego, e para satisfazer o ego é necessário que diga que não é necessário fazer nada, simplesmente estar na igreja é suficiente. E eu vou falar sobre isso, não é suficiente. Não é suficiente. Se nós não crermos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa. Nós estamos aqui num processo de santificação. E isso é diário, todos os dias nós precisamos de algo de Deus. Mas hoje, para não afastar as pessoas da comunidade, então tudo se tornou normal. O pecado não é tratado como pecado. Sabe por que não é tratado? Porque se tratar como pecado é necessário arrependimento. E quando há arrependimento tem que haver mudança. Então hoje não se fala porque as pessoas vão embora. Eu escutei sexta-feira, não sei quantos estavam aqui, o Ronaldo ministrou uma palavra e eu achei extraordinário. Há um tempo atrás existiam as caixinhas de promessa. Não sei quantos aqui já tirou uma promessa para a vida na caixinha. Não precisa erguer a mão, não, que os olhos já contaram. Eu já sei quem foi. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Caixinha de promessa. É só bênção. Não tem nada que leve à busca. Pelo contrário. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou mais do que vencedor. O meu socorro vem do alto. É tudo o que está escrito nas caixinhas de promessa. Hoje tem a caixa de promessa, a televisão. Nós, se começarmos a ver os canais, os programas de televisão, nós vamos ver que não passa de caixinha de promessa. Ninguém prega sobre arrependimento, sobre busca. Não, é simplesmente, Deus vai fazer, só vir aqui, está tudo certo. Você que está aí, não tem problema, Deus te ama, Deus quer só o seu coração, porque Deus... Não, meu irmão, Deus não está preocupado com o coração. Deus quer cada um de nós. O coração vai ficar aqui, vai ficar na terra. Deus olha para nós e nos vê como indivíduo. Nós somos muito mais do que essa carne. Nós somos muito mais do que aquilo que nós achamos que somos de verdade. Então é tempo de despertar. Nós não podemos ser levados por uma coisa chamada engano, que é pior do que a mentira. O engano é a pior coisa que existe.
Porque o engano parece que é verdade. O engano, ele tem aparência de algo verdadeiro. A mentira é facilmente detectada, mas o engano é complicado. Algumas pessoas retiram alguns versículos da Bíblia e criam um caminho de engano, por onde as pessoas vão caminhando e vão achando que está tudo certo, mas estão distante de Deus. Vigiai. É necessário vigiar, é necessário estar atento, é necessário estar apercebido, porque o Senhor vem buscar a igreja. Não dá para brincar mais. Não dá para levar a igreja como se fosse algo mais na nossa vida. Hoje se prega um evangelho de que aceitou a Jesus, está tudo certo, mas se nós estamos vivos, há coisas para se acertar na nossa vida. Nós trazemos mais alguma coisa para a nossa vida. Nós já tínhamos o catolicismo ou outra religião já impregnada em nós. Nós já tínhamos alguns pensamentos impregnados na nossa mente, filosofias, superstições, que ainda hoje há no meio evangélico, muitas superstições, mas nós tínhamos um monte de coisa, daí entra Jesus, e aí nós temos mais uma coisa na nossa vida, mas aonde Jesus chega, é necessário que aquilo que não tem nada a ver com Deus vá embora. É necessário um ensinamento. Jesus veio para nos dar uma vida abundante, não para trazer um peso nas nossas costas, uma responsabilidade de nos tornar participantes de comunidades. Não, não é isso. A igreja é muito mais do que 4 paredes. Nós precisamos estar atentos. É hora de vigiar. Nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos tornar realmente referenciais. Foi cantado um hino aqui que eu achei extraordinário. Que bom ser como uma luz, como um farol. Às vezes nós cantamos, mas não temos noção do que é farol. Eu não sei se todos sabem, eu acredito que todos sabem, porque todos cantam. O farol é o que dá direção no mar. E que bom que tem farol. Porque em alguns momentos, os navegantes ali, o comandante de uma embarcação, ele é dirigido pelo farol para que ele chegue em algum lugar. Então, se nós formos verdadeiramente um farol nesse mar de pecado, vai ser bênção, porque as pessoas vão encontrar Cristo através das nossas vidas. Mas aí eu faço uma pergunta: será que verdadeiramente nós somos referenciais? De manhã aqui foi feita uma pergunta na escola bíblica. Se você fosse preso como cristão, será que haveriam na sua vida coisas que verdadeiramente trouxesse condenação como cristão? Porque algumas pessoas, se for presa como cristão, quando chegar diante da lei, vai ser verificado o que a pessoa fez. E algumas pessoas não fizeram nada como cristão, vão ser soltos. Fala, você não é cristão, não, pode ir embora, prenderam enganado. Nós precisamos rever os nossos conceitos. De manhã, eu li uma frase de John Bunyan, e ele diz: você só se torna alguém quando você é generoso ou contribui com alguém que nunca vai poder lhe entregar nada de volta. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa frase? Já ouviu essa frase? Ou já pensou a respeito disso? A nossa vida tem que ter relevância. Nós não podemos passar por essa vida como se fosse mais um. Você não é mais um. O Senhor te amou. Antes da fundação do mundo, o Senhor já conhecia cada um de nós e já nos amava. Antes mesmo de nós nascermos, Jesus já fez um propósito de descer aqui na terra e morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E às vezes nós jogamos fora essa oportunidade. A igreja precisa refletir. E eu quero meditar nesse texto. Vamos lá no versículo 1. Como nós temos caminhado nesses dias? Como tem sido a nossa vida? Como nós temos andado? Deus é maravilhoso. Eu vi agora o pastor Mário aqui, dê um abraço. Pastor Mário, fica de pé, por favor, só um instante. O pastor Mário, quem não conhece, é o pastor que nós estávamos orando pela vida dele, né? Depois o pastor, creio que vai ter oportunidade de testemunhar a bênção de Deus na vida dele. O pastor esteve bem próximo de estar com Jesus esses dias. Estava lá na salinha de espera, mas Deus foi generoso,
Então, quando eu disse que só quem esteve próximo sabe do que eu estou falando, nós tivemos uma conversa por telefone e o pastor falou: olha, eu achei que eu não voltava para Itatiba, né? E Deus foi maravilhoso, está aqui o pastor, que bênção. Nós agradecemos a Deus porque a igreja tem orado e nós vemos resposta de Deus em prol da oração. Então, Deus está conosco, coisas grandes têm acontecido, mas o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Como nós temos andado? Qual é o nosso caminhar? O que nós temos feito? Nós somos capazes. Nós somos exatamente aquilo que Deus escolheu para usar aqui na terra. Você é escolhido por Deus. Deus viu qualidade em você. Deus olhou para mim e viu qualidade em mim. E às vezes eu penso, só Deus para enxergar a qualidade. Mas Deus viu. Deus sabe do que nós somos capazes. E Satanás tem tentado roubar isso da nossa mente. Dizer que nós não podemos, que nós não somos ninguém, que nós não vamos chegar em lugar nenhum, que nós somos derrotados. Não, a Bíblia nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Nós temos sim a graça de Deus sobre a nossa vida para caminhar e ser abençoado. Mas nós temos abrido mão, jogado fora, perdido o nosso tempo. Muitas das vezes a nossa vida não tem sido tão relevante. O texto começa a falar a respeito de duas igrejas, extremamente parecidas, vivendo no mesmo contexto. Mateus 25, e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram se a encontrar com o noivo. Observe que o texto não fala de pessoas que servem e de pessoas que não servem. O texto, ele fala que haviam 10 virgens, eram 10 pessoas iguais, eram 10 pessoas que pegaram as suas lâmpadas, que pegaram aquilo que elas possuíam, e elas saíram ao encontro de Cristo. O texto está falando aqui de noivas que estavam à espera de algo. O texto está falando de uma igreja que esperava ter um encontro com Cristo. Elas saíram ao encontro, elas saíram buscar a Cristo. E elas eram exatamente iguais. Aí, nós vamos encontrar a diferença que há nestas virgens, nesta igreja, nesta busca. O versículo 2 diz que 5 dentre delas eram nécias, ou eram loucas, e 5 eram prudentes, ou seja, uma parte não tinha entendimento daquilo que fazia, uma parte fazia simplesmente por fazer, uma parte simplesmente caminhava, uma parte fazia de qualquer jeito, uma parte fazia para aparecer, ou uma parte simplesmente fazia conforme a situação, conforme a circunstância. Não havia nenhuma prudência, não havia nenhuma vigilância, não atentava para a totalidade da palavra, atentava somente para o momento. E a dificuldade é quando nós olhamos somente para o momento. A dificuldade é quando nós olhamos só para a circunstância. Mas o texto também fala que haviam 5 que eram prudentes, haviam 5 que elas estavam atentas, haviam 5 que eram vigilantes, que elas buscavam além, que elas caminhavam além. Uma parte caminhava de uma outra forma. E o texto no versículo 3 fala dos erros que infelizmente acontecem. O versículo 3 diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Aqui nós vemos o erro e o acerto. Nós vemos que o maior erro que a igreja tem cometido é achar que não é necessário se posicionar, não é necessário fazer mais nada, não é necessário se posicionar como igreja, não é necessário mudança. Quando eu disse que está consumado, eu disse que está consumado no sentido de sacrifício, mas caminhando aqui na terra, nós precisamos de mudança na nossa vida. Nós podemos chegar na igreja exatamente como nós éramos, não há acepção de pessoas, porém, se nós queremos estar com Deus, é necessário nós entrarmos no processo.
para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Não adianta só exterior. Não adianta colocar uma roupa bonita, não adianta colocar uma gravata ou colocar um vestido comprido. Não, igreja é muito mais do que isso. O texto aqui então fala a respeito das nécias, que ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Elas simplesmente pegaram aquilo que era conveniente, não queriam fazer mais nada, não queriam dar um passo além, não queriam fazer mais nada, exatamente mais nada. Achava que estava tudo certo. Nós vemos a igreja, muitas das vezes, caminhar dessa forma. Deixa como está, não tem nenhum problema. O que é isso? O importante é as pessoas sorrirem. Não, irmãos. De coração, quando eu quero sorrir, eu vou ver um circo. Ou, hoje tem alguns stand-up que me fazem sorrir. Quando eu vou para a igreja, eu vou para buscar a face de Deus. E quando eu consigo entender, quando eu consigo entrar na presença de Deus, eu vejo que é preciso mudança. Na maioria das vezes eu choro. Na maioria das vezes eu choro e choro muito. Porque eu vejo que passou-se mais um dia e eu não atentei para uns detalhes que seriam muito importantes na minha vida. Então o texto fala que as nécias, elas pegaram as suas lâmpadas e elas cometeram o erro de não levar nenhuma reserva. Elas entraram no conformismo. Tá bom, tem lâmpada, tá jóia, não precisa mais nada. Ler a Bíblia para quê? Para que ler a Bíblia? É só entrar no Face, tem uns versículos bonitos. As pessoas mandam uns versículos bonitos para mim. Não preciso ler a Bíblia. Ler a Bíblia é retrógrado. Acho que eu acertei. Se eu não acertei, algum professor português me ajuda aí, que só essa vez. Ler a Bíblia para quê? Ler a Bíblia para nos abençoar, para mostrar aonde nós estamos errando, para nós conhecermos mais a Deus, para nos aprofundarmos em conhecer cada vez mais o Senhor, e não somente ler superficialmente, mas mergulhar na palavra, e olhar e falar, por que isso está escrito aqui? Tem um propósito. Está escrito por minha causa. Aonde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Algumas pessoas leem a Bíblia para acusar os outros. Ah, meu irmão, toda vez que você achar um versículo que serve para alguém, você pode ter certeza que primeiro ele serviu para você. Ah, esse versículo serve para fulano, serve para você também, porque chamou a sua atenção. É que você não quer falar, mas primeiro foi para você. Então nós precisamos mergulhar na palavra. Porque não basta simplesmente olharmos para a Bíblia e achar que é suficiente. Hoje eu tive uma experiência extraordinária na minha casa. Eu tenho lá um refrigerador de água, filtro, sei lá, um trem lá que gela a água e filtra. Refrigerador, acho que é isso. E hoje eu fui surpreendido, porque eu fui tomar uma água gelada, saiu quente. Vocês acham que geladeira não esquenta? A minha está esquentando. Você põe a coisa, sai quase fervendo, sai morna a água. E aí eu fiquei pensando, para que serve aquilo lá? Está quebrado, precisa arrumar. Não adianta estar lá na minha casa e alguém chegar lá e falar, quer tomar uma água geladinha? Pega o copo, vai lá, sai morninha, só colocar um sachêzinho e vira um chá. Perdeu a essência. Não é para isso. A geladeira é para gelar água. A igreja tem um propósito. Se a igreja perder a essência, não tem sentido nenhum nós reunirmos dia após dia. Se a igreja perder a essência, não tem nenhum sentido nós olharmos para a palavra. Não tem sentido deixar ligado o meu congelador, minha geladeira, meu refrigerador lá. Não tem sentido. Eu já desliguei, irmãos. Falei, vamos desligar agora, porque a água quente eu não quero. Eu quero água gelada. Então nós precisamos estar atentos. Não adianta somente reunir e achar que nós estamos agradando a Deus, porque no domingo a gente se reúne. Muitas das vezes isso é mais para nos satisfazer, mais para apagar uma certa luzinha de culpa que acende na nossa cabeça, do que propriamente pela busca por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o texto fala dessas nécias então, que elas entraram no conformismo, elas pararam de buscar, elas não se preocuparam com reserva. Por quê?
Porque elas achavam que estavam prontas, as lâmpadas estão acesas, é suficiente, já entreguei minha vida para Cristo, estou salvo, não peco mais. Tem algumas pessoas que entram nesse pensamento. Eu não preciso de mais nada, já está consumado. O pastor falou, alguns vão culpar eu até, porque eu disse que está consumado. O pastor falou, não preciso fazer mais nada. Ah, tá bom, vai nesse caminho. Não preciso, não estou falando de sacrifício, não é necessário mais comprar nada. Tem gente que está comprando. Os irmãos vão ver que os loucos compram, já não vai chegar lá já. Tem gente correndo para comprar, porque é mais fácil. Eu pago, eu levo, não preciso fazer nada. Não é necessário dispor de nada, não é necessário fazer absolutamente nada, é só comprar. Alguém vai fazer por mim. Tem gente que sobe no monte por mim, eu só ponho um dinheiro no envelope. Alguns acham até que as pessoas leem o que está no envelope. Quero dar uma notícia triste para quem tem o hábito de ficar colocando coisa em envelope e achando que os homens de Deus vão ler cada envelope e vai orar no monte. Vai nada, irmãos, eles rasgam e jogam fora. Às vezes taca fogo, que é mais fácil, né? E alguns espiritualizam e dizem, vão tacar fogo porque só Deus vai conhecer o que o irmão pediu aqui. Mas o dinheiro ele pega. Abre envelope por envelope. Irmãos, estou falando de coisa que eu sei. Nós precisamos tomar cuidado. As pessoas estão sendo enganadas e estão achando que está tudo certo. É hora de estarmos atentos. É hora de prestarmos atenção. Eu escutei ontem uma frase e eu achei extraordinário. O meu sósia, Silas Malafaia, ele tem o hábito de dizer para os irmãos, né, para os amados, contribuir para que o programa não feche. E ontem eu encontrei com um amigo e ele disse, olha, se o Silas pedir R$1 para mim, para não fechar o programa, eu vou falar, Silas, acabou de fechar o seu programa, porque você não vai ter meu R$1. Porque ele não presta conta de nada. Um homem que sai na Forbes com 600 milhões, quarta riqueza aqui do Brasil, gente, pedindo dinheiro para não fechar o programa, vende o aviãozinho dele, dá para pagar uns 10 anos. Mas o povo é enganado e acha que está tudo bem, e depois ele dá uma revista. Ou senão ele manda um livro, que os irmãos nem lê, fica no plastiquinho. Já ganhei um monte de livro que as pessoas me deram, falaram assim, eu ganhei esse livro, eu não li ainda, pastor, já repetido, já veio um monte para mim, do Silas, que alguns acham que ele escreveu, não escreveu, gente. Ele prega e tem uma pessoa que pega a pregação dele e escreve para ele, e depois ele põe o nome dele. É assim. E alguns acham, nossa, que homem capaz de enganar os outros. Mas vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Irmãos, nós temos que estar atentos, nós não podemos andar desapercebido, é necessário ter reserva, não dá para buscar só na hora da necessidade. Quem tem reserva não precisa nem ficar buscando nas necessidades, porque quando eu tenho reserva eu vou lá e pego. Nós só corremos atrás quando nós não temos reserva nenhuma. Quando eu tenho reserva para algo, eu preciso de água gelada lá na minha casa, eu tenho a geladeira, eu vou lá e pego na geladeira, porque eu tenho reserva. Mas quando nós não temos reserva, aí nós passamos dificuldade. Então é necessário ter sempre reserva. Vigiai, é necessário estar atento, é necessário estar apercebido. Não dá para buscar a Deus só quando a necessidade bate na porta, só quando a água chega no pescoço. É melhor ter a boia antes da água chegar no pescoço. É melhor ter reserva, estar apropriado. Então, nós vemos aqui um grande erro, a igreja achar que precisa buscar a Deus só quando as coisas vão mal. Nós precisamos sim buscar a Deus todos os minutos da nossa vida. Quando se fala de oração, a Bíblia tem uma maneira de falar a respeito de oração. A Bíblia diz orar sem cessar. Quer orar, ore sem cessar. Se aproxime de Deus e não pare nunca. Continue buscando a Deus sempre, continue falando com Deus em todo momento. Não só de vez em quando. E o texto então fala que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Isso aqui nos remete a fazer além daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Buscar a Deus além de frequentar somente o culto, buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, estar na presença de Deus em todos os momentos, antes de falar algo, pensar 55 vezes, antes de dar uma resposta, parar e refletir, aquilo que vai sair dos nossos lábios, porque muitas das vezes nós falamos coisas que ofendem, que matam, que machucam as pessoas, e isso não é bom, porque nós somos cristãos.
Nós precisamos ter o outro em elevada estima. E se o outro está por baixo, a nossa função não é afundar ninguém, é descer e exortar, trazer para perto, colocar a pessoa para cima, não afundar a pessoa com palavras que machucam, que ferem. Da nossa boca tem que sair palavra de bênção, que abençoa, que coloca a pessoa em pé, que dá esperança, porque Jesus veio para dar esperança, não para derrubar ninguém. Oportunidade, nós não podemos jogar fora as oportunidades que têm chegado até nós. Ah, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho muita dificuldade, e eu luto contra as minhas dificuldades. E aí, eu só vou conseguir vencer as minhas dificuldades se eu me aproximar de Cristo e permitir que Ele viva em mim. É Ele que tem que viver em mim. Se eu amar do jeito que eu entendo o amor, eu não vou conseguir amar ninguém, a não ser as pessoas que me amam, até enquanto eles ainda continuarem me amando. Quer um exemplo? Eu nunca vi um casal diante do altar dizer: olha, pastor, eu não estou bem certo. Se é por toda a vida, não. Eu vou ficar, né? Não fala. Mas eu nunca vi ninguém dizer, ser real, falar assim: olha, até que não pise na bola, eu continuo junto. É um amor fantástico, chega a pegar fogo, de tanto amor que existe. Passa um ano, às vezes, claro, não deveria acontecer com os cristãos, mas também acontece. É um ofendendo o outro, parece que fica pesquisando a vida um do outro, para descobrir falhas. Ao invés de se aproximar, ao invés de verdadeiramente fazer aquilo que prometeu para Deus, ficam arrumando desculpa. Então esse amor não serve, esse amor não tem muito sentido, esse amor ele acaba. É o amor incondicional, é o amor que não impõe regras nenhuma, é o amor que mesmo quando o outro nos ofende, você continua amando essa pessoa. É esse amor, é exercer piedade. Ter piedade não é simplesmente amar aqueles que nos amam sempre, é amar aqueles que todos os dias fazem coisas que nos ofendem. Aí sim nós vamos ver se nós somos piedosos ou não somos piedosos. Fazer somente o que se pede é muito pouco, levar somente a lâmpada é muito pouco, tem que levar reserva, para que não seja pego desprevenido, desapercebido. Então o texto diz que as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Talvez elas foram até contrariadas ou foram confrontadas com aquilo que elas levavam na reserva. Talvez o fato de você se posicionar diante de Deus chame tanta atenção de quem está do seu lado, que ele começa a confrontar e dizer: não precisa de tudo isso não, o que é isso? Para que tudo isso? Orar tanto para quê? Jejuar, para que jejuar? Não é necessário. Não é necessário fazer mais nada disso, pode ficar tranquilo, fique descansado. Talvez essas virgens prudentes, elas escutaram muitas coisas, o texto não revela o tamanho da vasilha a qual elas levavam reserva, talvez fosse um pouco pesada, e as outras falaram: você é boba, você está andando com essa vasilha aí, para que? Não tem necessidade não, Jesus veio para todos. Bíblia? Para que Bíblia? Bíblia não atrai ninguém. Vamos fazer uma coisa para atrair. Irmãos, nós precisamos entender o que é igreja. A igreja não é um lugar para atrair pessoas. A igreja é um lugar para reunir aqueles que são salvos. Mas às vezes nós confundimos. Nós colocamos luzes, colocamos aquilo que atrai. Vamos ver na balada, o que fazem na balada. Opa, isso aqui é bom, isso aqui traz pessoas. Jesus disse que aqueles que iam sendo salvos, eles iam sendo acrescentados à igreja. Então a igreja, ela tem um outro papel. O papel da igreja não tem nada a ver com colocar luzes brilhantes para que as pessoas cheguem. Não, é o amor. É diferente, é ir até as pessoas, não é querer que as pessoas venham até a igreja. Se bem que hoje muitos vêm até a igreja, porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Então a placa acaba chamando a atenção, dependendo do que coloca na placa, chama a atenção das pessoas. Ah, que bonito, aqui é uma benção, aqui o dízimo é mais barato, aqui é uma benção, chama a atenção. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não fomos chamados por Deus para chamar a atenção. Mas o texto fala de uma igualdade. O texto fala que Deus
Ele nos tem todos por iguais. E o versículo 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quando o texto fala que todas foram tomadas de sono, entenda bem, a Bíblia fala que eram 10 virgens, elas eram iguais. A Bíblia fala que as 10 saíram ao encontro do noivo, elas eram iguais. A Bíblia fala que elas portavam lâmpadas, elas eram iguais. E aí aqui nesse texto a Bíblia fala que o noivo tardando, o noivo não chegou no tempo que elas esperavam. Aí então elas foram tomadas de sono e elas adormeceram. Todas adormeceram. Ah, mas as prudentes não, as prudentes adormeceram também. É aí que nós temos que tomar cuidado. Porque segundo o nosso tempo, há uma demora para a volta de Cristo. Se nós olharmos e formos realistas, a impressão que tem é que João estava meio doido. João, quando diz, olha filhinhos, o Senhor está às portas. João estava meio doido, aconteceu alguma coisa e ele escreveu coisas assim, que inexplicáveis, afinal de contas já faz 2000 anos. Há muitos que já nem creem que Jesus vai voltar. Há muitos que nem se preocupam mais com isso. Há muitos que não estão nem aí se Cristo vai ou não voltar. Aparentemente está demorando muito. E o texto diz que todas dormiram. Observe o que está acontecendo na igreja hoje. A igreja, ela tem se apagado. A igreja, ela já não tem feito a diferença. Sabe por que não há perseguição nas igrejas? Porque a igreja não tem relevância. A igreja não faz nada. A igreja se reúne e para o mundo isso é até bom. Porque sabe o papel da igreja? Tirar drogado da rua. A igreja se resume a algumas coisas. Então, se vai lá na prefeitura e diz que a igreja está tirando drogado da rua, eles falam, ó, que maravilha, que bom. Então a igreja se reúne, a igreja fala que não deve roubar, não deve matar, então que bom. Mas qual a relevância da igreja? Nenhuma, então vai perseguir para quê? Então não há nenhuma perseguição, a igreja já dormiu. Nós estamos na reta final, a igreja está dormindo, já faz um tempo que a igreja dormiu. Já faz um tempo, e nós precisamos estar atentos. A igreja está caminhando como se não fosse igreja. Não há nenhuma relevância na igreja, as pessoas querem ver milagres, 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 somente milagres. Não, nós precisamos estar atentos para a volta do Senhor, olhar para as nossas vestes e ver como estão as nossas vestes. E o texto deixa bem claro que as virgens dormiram, aí aconteceu algo, e para isso é que nós temos que estar vigilantes. É para aquilo que pode acontecer a qualquer momento. O texto diz no versículo 6, que à meia-noite, gente, meia-noite é a hora mais improvável que existe. Meia-noite é a hora que aparentemente nada mais vai acontecer. Você entrega um currículo. Você acha que meia-noite alguém vai ligar para você e contratar você? Seja sincero. Seja sincero. A meia-noite é o horário mais improvável que existe. Meia-noite é o horário que não tem médico na Santa Casa, na nossa cabeça, né? Ah, eu vou meia-noite, os médicos estão dormindo, os médicos estão de plantão, né? Está trocando, o médico que está lá não vai atender. Meia-noite é o horário mais improvável que existe, é o horário que aparentemente nada vai acontecer. Esse é o grande problema, por isso que nós temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora, ninguém sabe. Não adianta ficar preocupado somente no dia de ceia. Ah, vai ter ceia, preciso consertar. E o restante do tempo? Ah, depois dos consertos, o mês que vem vai ter ceia de novo. A igreja está vivendo desse jeito. Nós precisamos entrar na presença de Deus e vigiar para que em momento nenhum a gente saia da presença de Deus. O texto diz bem claro que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Eis o noivo. Então, versículo 7, levantaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. Todas aquelas virgens se levantaram. E as nécias disseram às prudentes. Isso tem que estar no nosso coração, que vai chegar o dia. Dai-nos do vosso azeite,
porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do seu azeite. Aí o versículo 9 diz que as prudentes responderam: não. Por que nós temos dificuldade de falar não? Por que nós achamos que se nós falarmos não para alguém, a pessoa vai sair da presença do Senhor? Não vai. Ninguém gosta de ser enganado. A pior coisa que existe no mundo é nós caminharmos com alguém e descobrir que a pessoa estava nos enganando. Nós temos que ser verdadeiros. E as prudentes então disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Não, de jeito nenhum. Aprenda a dizer não. Não diga assim só para alegrar alguém. Quando alguém vier perguntar para você uma circunstância e você saber que é pecado, fale para ele que é pecado, não fale que é problema, porque problema se resolve. Eu tinha um problema de falar problema, eu falava problema, e eu estou resolvendo. Eu creio que em pouco tempo eu vou conseguir falar. Eu creio. Problema se resolve, e as pessoas acham então que vai resolver. A pessoa continua no pecado, continua vivendo do mesmo jeito, porque alguém disse para ela ficar tranquila. Não, diga para ela: não, você está errado, é pecado, você precisa se consertar, você precisa mudar, porque você precisa se arrepender, porque desse jeito você vai estar distante do Senhor. Não adianta você alegrar ela e deixar ela de fora. Não adianta, para alegrar ela, você fazer as mesmas coisas. A Bíblia diz que elas disseram: não, nós não vamos dar para vocês não. Porque se nós dermos, se nós entrarmos na de vocês, pode acontecer de faltar para nós também. Então eu não tenho que fazer o que os outros estão fazendo, eu tenho que vigiar, eu tenho que ser dirigido pela palavra. É a palavra de Deus que tem que nortear a minha vida, não é o que os outros pensam. Ah, mas as pessoas não gostam de mim. Não tem problema. E Cristo? Não adianta todo mundo dar tapa nas costas e dizer que nós somos muito bons. E nós olharmos para a palavra e ver que nós somos pessoas repreensíveis. Que nós estamos longe da palavra. Nós fomos chamados para ser farol. E o farol tem uma função: iluminar, dar norte. Se as pessoas vão seguir, já não é um problema nosso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é versículo bíblico. Mas nós achamos que um versículo, nós achamos que algumas coisas são suficientes. Ah, eu preciso estar lá junto. Você não precisa estar junto, tem que ser diferente. Tem que criar nas pessoas um olhar de arrependimento. Olhar e falar assim: aquela pessoa em outra época faria a mesma coisa, mas hoje não, porque ele é diferente. Eu preciso mudar, que quem está errado sou eu. As virgens disseram: olha, não podemos dar não, nós caminhamos junto até agora, mas se vocês querem ir para um outro lado, vocês podem ir. As virgens até deram uma ideia: vocês vão e compram. Se vocês quiserem, podem ir comprar. Vai lá que tem gente vendendo, compra. Uma das coisas que me chama a atenção em relação a comprar é que só tem um produto para vender se alguém comprar. Se ninguém comprar, não tem produto para vender. Então o errado não está em vender somente. O errado está em quem compra. Tranquilo. Se ninguém comprar fitinha, não vende. Já pensou eu chegar aqui e falar: irmãos, olha, tem uma fitinha aqui, não custa nada, mas deixa R$50 para ofertar e leve que essa fitinha, quando ela estourar, você vai ser abençoado. Se ninguém comprar, fica tudo aqui. Mas o pessoal compra, porque alguém falou e deu uma ênfase. Então as virgens prudentes disseram: ó, o caminho não é esse. Vocês não quiseram caminhar, vocês não quiseram nada com nada. Agora corra atrás. Eu não vou abrir mão das minhas convicções somente para agradar vocês. Eu não vou repartir, não tenho como repartir, é individual. Busca é individual, reserva é individual. Ah, eu estou buscando por fulano. Irmão, busque por você. Deus, quando criou fulano ou cicrano, ele criou o indivíduo. E ele também já deu, vai dar e vai continuar dando oportunidade até o dia que acabe, que feche a porta da oportunidade para aquela pessoa. Então busque para você, vigie por você. Se você for lâmpada, você vai atrair pessoas.
Ah, não, eu estou tranquilo, eu só estou buscando pelos outros. Não, busque por você, vigie você. O texto então diz que nós não podemos ser surpreendidos, estar desatento. Nós não podemos ficar andando na cola dos outros. Repare que as 5 virgens nécias, elas estavam na cola. O texto não diz, mas talvez no pensamento delas vinha assim: bom, tem essas mulheres, tem essas pessoas, que a hora que eu precisar eu chego lá e eu pego um pouquinho, tal, e ajeito. Gente, não ande assim, não ande assim. Não fique pedindo para os outros interceder por você, quando você pode falar com Deus, tete a tete. Irmão, ore por mim. Você pode até pedir, não é errado, mas a sua vida não pode ser baseada nisso. Você pode falar com Deus através de Jesus Cristo, você mesmo. Não há necessidade de colocar um santo, já tem muito santo para colocar mais santo. Já tem muita idolatria para nós idolatrarmos mais homens. Ah, mas eu não tenho foto. Tem uns que até tem. Na igreja evangélica também tem umas fotos que as pessoas colocam, tem uns quadros de santo. Não coloque o meu, pelo amor de Deus. As pessoas colocam, vão levar lá, esse quadro aqui, vou colocar na sala, está aqui um homem de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós ficamos andando muitas das vezes na cola das pessoas. E o texto então diz: olha, vai lá, tem gente vendendo, melhor é ter reserva do que ficar no desespero. Porque se não tiver reserva, pode faltar para nós. E se tiver reserva, nós ficarmos abrindo mão da nossa reserva, pode faltar também para nós e também para os outros. O versículo 10 então diz que, saindo as nécias para comprar, elas achando que elas poderiam comprar, não se pode comprar. É de graça, nós precisamos entender o significado da graça. Aí eu digo, a palavra está consumada. Não precisa fazer mais nada, irmãos. Pare de sacrificar. Pare de fazer coisas de tolo. Pare de fazer jejum de Facebook, de Coca-Cola, de televisão. Aqui eu acho que não tem ninguém fazendo. Se tem, não faça mais. É pecado. Está cometendo pecado, está errado. Não, pastor, mas eu vou jejuar Facebook. Que jejuar Facebook? Facebook enche a barriga de alguém? Não, mas eu vou fazer um jejum, não estou tomando mais. Todo jejum, todo de propósito com Deus, é pecado, gente. Busque a presença de Deus. Fale: Senhor, eu vou me abster dos alimentos hoje, vou me abster da água, vou entrar na tua presença, vou buscar a tua face, eu quero adorar o Senhor, eu quero ler a palavra. Busque a Deus de verdade. Não brinque com as coisas de Deus. De Deus, ninguém zomba, não dá para escarnecer de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Largue mão disso. Não tem jejum de Daniel. Procura lá, leia a Bíblia. Não, mas eu li um livro, eu já li 4, para tentar achar o que os homens tinham colocado lá dentro. E eu não consegui encontrar. Gente, para com isso. A Bíblia diz que Daniel se absteu de comer das iguarias do rei. Não diz que Daniel parou de comer. Não diz que Daniel estava jejuando. Mas eu estou falando de 21 dias. 21 dias foi a resposta da oração, não tem nada a ver com jejum. Daniel estava orando e a oração veio para Daniel. E depois de 21 dias que chegou, porque houve algumas barreiras, mas deixa lá para... Pastor Mário vai pregar sobre Daniel esses dias aí. Vou combinar com ele. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos estar atentos. Por que nós precisamos estar atentos? Porque o noivo está às portas. E ele vai voltar. A igreja precisa continuar acreditando, precisa esperar o Senhor para hoje. Tem gente esperando o Senhor para amanhã. Eu vi um pastor pregar esses tempos atrás, eu gostei. Ele disse que nós precisamos tomar cuidado, porque quem espera Jesus para amanhã pode não ir, porque nós estamos hoje, se ele vier amanhã, nós não estamos no amanhã. Nós temos que estar atentos para hoje. Pode ser o nosso último dia aqui na terra. Ô glória! Pode ser. Tem reserva? Então pode ser para você também. Se não tiver reserva é complicado. Mas nós estamos na casa separada e preparada, um ambiente propício para buscar reserva. O texto então diz que, saindo elas para comprar, elas estavam desatentas, elas não estavam preparadas. Elas saíram para comprar, elas saíram para buscar. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. As que estavam apercebidas entraram.
e a porta se fechou. Oportunidade não se joga fora. Não perca as oportunidades. Ah, mas eu vou ver, semana que vem, eu estou querendo, a semana que vem eu quero ver se eu mudo. Irmãos, não há garantia para a semana que vem. A única garantia que nós temos é para agora. Então, oportunidade não joga fora. Oportunidade é para agarrar. Eu jamais jogaria uma oportunidade fora, porque eu sei que oportunidades elas vêm, mas a mesma nunca vem de novo. É só uma vez. Então teve a oportunidade, abraça essa oportunidade, porque senão pode ser tarde demais. O versículo 11 diz, olha, mais tarde chegaram as virgens nécias. Depois de um tempo, elas estavam desapercebidas, elas foram atrás de reserva, porque as lâmpadas já estavam se apagando, porque elas dormiram e não estavam atentas, porque elas não perceberam. Esse é o maior perigo, é não perceber, porque parece que é, mas muitas vezes não é. É não perceber aquilo que estamos fazendo, e quando nós começamos a afirmar que aquilo que nós estamos fazendo é certo, nós começamos a acreditar. Se torna verdade para nós, mas a verdade absoluta é a palavra. Então, depois de um tempo, elas chegaram, só que foi tarde demais. O texto diz que elas chegaram e clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o texto fala algo que eu tenho certeza que ninguém gostaria de ouvir. Por isso nós precisamos vigiar. Versículo 12 diz assim, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade eu já vos digo que não vos conheço. Ou seja, é tarde demais. Não tem mais o que fazer. A oportunidade já foi dada e era gratuita. É só crer, não tem custo nenhum, é de graça. O choro não vai resolver. Nós às vezes estamos acostumados a chorar. O choro não vai resolver. O Senhor diz, olha, eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Não faço ideia quem vocês são. Ah, nós somos a igreja. Não, vocês não são a igreja. Vocês achavam que eram a igreja. Vocês se pareciam com a igreja. Vocês achavam que estavam preparados, mas na verdade vocês estavam preocupados com vocês só. Vocês não tinham nada comigo. Vocês não fizeram nada para estar comigo. Vocês estão de fora. Eu não sei quem vocês são. Mas o Senhor não é Jesus? Eu sou Jesus. Por isso eu sou justo. Eu dei oportunidade a todos. Eu não cerceei ninguém da oportunidade. Eu nunca olhei para uma conta bancária para dar oportunidade. Eu nunca olhei para um pecado para dar oportunidade. Eu vim para perdoar todo pecado. Eu vim para todos. Eu vim para os enfermos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que ninguém dá nada. Eu vim. Vocês que não quiseram. Mas pode apartar de mim, eu não vos conheço. Vocês escolheram. Vocês jogaram a oportunidade fora. Qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Que os tempos são difíceis, porque o momento é o momento final da igreja. Jesus está voltando, nós sabemos que Jesus está voltando. Às vezes nós não nos atentamos para alguns detalhes. Hoje de manhã, eu fiquei pensando num detalhe, eu fui na banca de jornal e eu estava conversando com um amigo. Um amigo meu me convidou para ir para Tel Aviv. Eu disse para ele, Tel Aviv? De jeito nenhum. O que eu vou fazer aí? Aí cai bomba, tem terrorista, eu vou morrer aí. Ele falou, você está enganado. É que você não faz conta. Aqui em Tel Aviv, acontece um incidente de vez em quando, e no ano não chega a morrer 100 pessoas. Quando alguém rouba, corta a mão da pessoa. Então aqui você vai viver tranquilo. Você já fez as contas aí no Brasil, no Rio de Janeiro, quantas pessoas morrem por ano? Eu não tinha pensado, e esses dias eu vi uma estatística, que por dia morre 16 pessoas assassinadas no Rio de Janeiro. 16. Estou falando do Rio porque foi estatística que eu vi. No mês, 400 e poucas pessoas. No ano, 5.000 pessoas. Só no Rio de Janeiro. Eu acho que eu vou para Tel Aviv. Lá é mais seguro do que aqui. Mas nós não nos atentamos.
Nós achamos que é um outro mundo. Não é não, irmãos. É a volta de Cristo iminente. O Senhor está às portas. As igrejas se afastaram de Deus. As igrejas estão dormindo. As igrejas estão desapercebidas. As igrejas estão num sono profundo. É hora de acordar. É hora de vigiar. É hora de buscar. É hora de entrar na presença de Deus. Porque em breve o Senhor vai voltar. Agora, como está a nossa vida? Será que nós cremos naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário? A Bíblia nos ensina a buscar enquanto há possibilidade. Depois que fecharmos os olhos, não vai haver mais possibilidade. E o que nós temos feito como igreja? Será que nós somos prudentes? Ou será que nós somos nécios? Será que nós temos buscado a palavra genuína? Ou nós temos caminhado para comer um mingauzinho de vez em quando? Buscado a Deus somente por aquilo que Ele pode nos fazer? É necessário estar atento. É necessário buscar a Deus, é necessário aguardar a Deus para hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Mas a coisa mais terrível que eu vejo neste texto é não ser conhecido por Jesus. Não tem nada pior do que isso. Caminhar, caminhar, andar, andar e não ser conhecido por Jesus. Vamos colocar em pé? Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que nós vivemos tempo de muitas dificuldades. Eu sei que os tempos são difíceis. Mas a oportunidade sempre esteve diante de nós. Como você tem buscado a Deus? Você tem reserva? Como que está a sua reserva? A lâmpada eu sei que está acesa, porque você está aqui na igreja. Se não houvesse nada de lâmpada na sua vida, você nem estaria aqui. Mas e a reserva? Eu quero falar da reserva. Como está a sua reserva? Na hora que a adversidade bater na sua porta, como é que está a sua vida? O que há dentro de você? Cristo vive em você? É tempo de oportunidade. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Aleluia. Eu convido você a fechar seus olhos por um instante, que você pense um pouquinho naquela pergunta sem resposta. Pergunta que não precisa responder. Pergunta para a gente mesmo. Como eu estou diante de Deus? Como eu tenho caminhado diante de Deus? Eu sou igreja ou eu pareço com igreja? Eu vivo conforme a vontade do Senhor ou eu vivo segundo os meus propósitos e os planos que eu tenho para a minha vida? Eu estou pedindo para ser um canal de bênção ou eu estou pedindo simplesmente para testemunhar que eu fui muito abençoado? De manhã eu falei algo aqui interessante. Eu nunca ouvi um testemunho de alguém dizendo, pode ficar de olhos fechados, pense a respeito, dizendo, olha, eu fui muito abençoado e eu pude abençoar alguém. Por isso eu vim testemunhar que Deus me deu graça de ser abençoado para poder ser um canal de bênção. Pelo contrário, quando nós vemos testemunhos, os testemunhos são mais para satisfazer o eu. Eu fui muito abençoado, eu comprei, eu fiz, eu adquiri, eu posso, agora eu tenho, e eu louvo a Deus por isso. O que Cristo tem pensado a respeito de nós? Será que Ele nos conhece? Será que Ele te conhece? Pergunte para Ele. Fala, Senhor, como que eu estou diante do Senhor? Eu sou prudente ou eu sou nécio? Eu trato pecado como pecado ou eu trato pecado como problema? Problema se resolve. Pecado precisa de arrependimento. Senão não se resolve. E eu quero orar. Eu quero orar. Uma das coisas mais lindas que existe é quando nós resolvemos abrir o nosso coração para buscar a presença de Deus. Conforme o pastor disse aqui hoje, pastor, esse culto não é mais um culto, é o culto da oportunidade. É o culto da oportunidade. E a oportunidade, ela já está diante de nós. O próprio Senhor, Ele, é a única oportunidade que nós temos. O mundo não pode fazer nada por mim nem por você. Talvez você passou uma semana atribulada, cheia de angústia, cheia de aflição. Talvez você pensou um pouquinho a respeito dessa reflexão e lá no seu coração acendeu uma luz dizendo, olha, você não tem reserva nenhuma. Olha, você está caminhando de qualquer jeito.
Hoje é o dia da sua vitória. Não porque eu estou falando, porque a presença do Senhor aqui é real. O Senhor nos reuniu com o propósito de nos abençoar. Por isso você veio aqui nessa noite, para ser abençoado. O Senhor quer despertar, o Senhor quer abrir o meu e o seu entendimento para algo maior. O Senhor quer que eu e você se desperte como igreja de verdade, relevante, que faça alguma coisa. Nós não podemos nos trancar, fechar as portas e dizer que somos uma igreja. Nós precisamos ser relevantes. Eu não posso fazer muito, mas faz alguma coisa. Só alguma coisa. Não há pouco para Deus. Uma semente lançada tem um grande valor. Você tem lançado semente, eu tenho engolido as sementes. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Eu quero orar com você. E não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Pode ficar aí no seu lugar. Enquanto os irmãos cantam um hino, eu quero fazer uma oração. E eu peço que você ore também, porque eu não sei o que você precisa. Deus sabe. Deus sabe o que eu preciso. É tempo de mudança. Esta semana está diante de nós. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando de fazermos algo. Então vamos fazer esse algo. Vamos nos tornar relevantes. Vamos nos tornar canal de bênção nas mãos do Senhor. Vamos despertar, vamos acordar. O noivo já chegou. Em breve Ele vai nos chamar. Que nós possamos escutar o nosso nome. Vinde, benditos de meu Pai. Vindes. Aleluia. Fale com Deus aí nesse instante. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer e te louvar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu. Viemos até a tua casa e podemos neste dia em especial prestar a nossa adoração ao Senhor. Nos posicionamos diante de ti com gratidão, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor em breve voltará, muito em breve. Sabemos, ó Deus, que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Então, meu Deus, que hoje, ó Pai, cada um de nós possa atentar para a Tua palavra e verificar em nossas vidas se há alguma coisa, ó Deus, que porventura esteja nos afastando do Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidade para que nós possamos passar toda a eternidade com o Senhor. Então nos abençoa, Senhor, abençoa nas nossas limitações, abençoa, Deus, em meio às nossas ansiedades, em meio às nossas dificuldades, ó Deus, nos desperta, Senhor Deus, para nos tornarmos verdadeiramente igreja relevante aqui na terra, ó Deus, não somente uma igreja que se parece com uma igreja, mas uma igreja, ó Deus, que faz a Tua vontade, uma igreja, ó Deus, que é ativa, uma igreja, ó Deus, que caminha, uma igreja que anda, uma igreja, Senhor, que segundo a Tua palavra, as portas do inferno não prevalecem contra ela, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, ó Deus, nos dá entendimento, ó Pai. Não permita, Senhor, que nenhum que aqui está permaneça no engano, ou que viva sendo enganado, ó Deus.
mas que nós possamos, ó Pai, entender que a Tua palavra é suficiente para nos moldar, para nos transformar, para mudar o nosso coração, para trazer, Senhor Deus, um renovo sobre as nossas vidas, para nos trazer e nos dar a vida abundante, ó Pai. Ó Deus, que cada um aqui se torne relevante nesta semana, Pai, que cada um que aqui está se torne relevante aonde o Senhor os levar. Meu Deus, que os Teus filhos possam ser faróis esta semana, ó Deus, como nunca foram, ou como sempre quiseram ser, meu Deus, mas que eles sejam especiais na vida das pessoas, que eu possa, meu Deus, me tornar um referencial durante esta semana, Pai, que vidas possam olhar para mim e enxergar o Senhor na minha vida, meu Deus. Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, não permita que sejamos enganados, não permita, meu Deus, que nós possamos nos conformar, Senhor, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente estar vigilante, ó Deus, que nós possamos não fechar os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas que nós possamos estar atentos ao Senhor, olhando firmemente para a Tua palavra, Senhor, para continuar, ó Deus, enquanto estivermos aqui fazendo o nosso papel de igreja, Pai, que nós possamos aprender o verdadeiro significado de se doar, meu Deus, que nós possamos entender o significado de ser generoso, de ser piedoso, ó Pai, de ter compaixão, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa vida, Pai, venha refletir verdadeiramente o significado da igreja, Pai, que nos tornemos, Senhor, sem exceção aqui, ó Pai, prudentes na Tua presença, que haja reserva, que haja busca, que haja comprometimento, ó Deus, Pai, que não seja simplesmente uma paixão momentânea por estar na Tua presença, mas que seja uma decisão de jamais sair da Tua presença, que todos nós, Pai, possamos ser vigilantes para não sermos pegos desapercebidos quando a trombeta soar, quando o Senhor nos chamar, que o nosso nome, ó Pai, possa ser ouvido por esses ouvidos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, estejamos atentos, Pai, à Tua volta, nos abençoa, Senhor, nos leva, Senhor Deus, a um lugar onde a mediocridade fique para trás, meu Deus, que nós possamos buscar a Tua face, Pai, e mais do que isso, que nós possamos entender verdadeiramente quem nós somos. Nos ajuda, Senhor, porque nós dependemos, carecemos da Tua graça, e para isso caminhamos nessa terra. Abençoa cada um de nós nessa semana, nos fortalece, nos dá uma semana cheia de bênção, uma semana especial, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa vida, Senhor, e não permita que nenhum mal sobrevenha sobre nós, ó Pai, e se vier algum mal, Senhor, que o Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria para vencer este mal e continuarmos em pé na Tua presença, que nada venha bater os Teus filhos, Senhor, mas que nós possamos marchar, vencer as adversidades da vida, pois a Tua palavra nos garante que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém e amém.